Senhor, que eu já passei algo para o pastor e glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu acredito Aleluia, Jesus. que o Senhor, quando Ele trabalha na nossa vida, quando o Senhor Ele é conosco, quando a gente serve ao Senhor espírito em verdade, o Senhor Ele usa, o Senhor Ele age na nossa vida, o Senhor Ele amostra, glória a Deus, Ele confirma aquilo para o seu servo. O Senhor Ele não envergonha, né? Glória a Deus. Eu às vezes eu ficava um pouco meio, né, assim, meio até vergonhado, às vezes até meio preso em relação a passar algo para a igreja, do que o Senhor falava comigo. Mas e no sábado retrasado, que isso fez 8 dias, eu estava no deserto, e aí, mais ou menos às 5 horas da manhã, eu tirei um cochilo. E neste cochilo, Deus me revelava, passei já também para o pastor, passei já para a igreja, né, do deserto, glória a Deus, e nessa noite estou passando aqui para os nossos irmãos, que Deus Ele me revelava que eu no meio do mato, e tinha uma cerca e uma estrada como se fosse de areia, e comigo tinha mais 2 pessoas, 2 homens, e de repente aparecia uma jovem. E alguém falava para mim, dizendo que essa jovem ela estava fazendo trabalho de bruxaria para o ministério. Aleluia. E ali no momento eu chegava a aproximar da jovem e querer pegar no braço dela para eu convidar os 2 que estavam comigo e orar. E ali aquele momento ela safava da minha mão e saía correndo na estrada de areia, assim para os matos. E eu passei, fomos para o monte, né? Graças a Deus terminei aí uma campanha abençoada no monte. E eu creio que Deus vai entrar com providência, porque né, Ele sabe do nosso propósito, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe da nossa sinceridade. Nós estávamos ali, glória a Deus. E aí nós fomos para o monte, lá no monte eu conversando com os irmãos, né, glória a Deus. E eu pedindo, né, para os irmãos apresentar esse ministério ao Senhor, né? Quando fala ministério, aonde tem um ministério com esse nome, ele é afetado, né? Porque ele é feito para o ministério, não é só aqui, nem no Macaco, nem no deserto, nem na Lagoa da Cruz, aonde tem, ou em São Paulo, não. O ministério, ele é todos, né? Atinge todos. Então, isso eu tenho falado lá para os nossos irmãos, pedindo oração pelo esse trabalho, pela essa obra do Senhor, porque nós sabemos que foi o Senhor que abriu essa porta, né, para que nós esteja aqui glorificando ao nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, pela fé de Cristo, que nós sabemos que tem gente fazendo coisas para acabar com o trabalho do Senhor, com a obra do Senhor, né? Mas que nós possamos vir ficar na dependência do Senhor, orando, apresentando, glória a Deus. Agora às vezes eu fico me perguntando, por que, meu Deus? Por que tem gente dessa forma? Tem gente do coração ruim, né, que querer fazer o mal para a obra de Deus, porque essa obra não é do pastor, essa obra não é minha nem dos irmãos, essa obra é de Deus. É verdade, né? E às vezes o povo quer destruir aquilo que o povo de Deus está querendo fazer o íntimo, mas maior é o que nós serve, né? É maior do que aqueles que eles querem adorar, maior do que aqueles que eles querem invocar,
a fazer o mal contra a minha e a sua vida e contra o trabalho do Senhor. E eu creio, meus irmãos, que a partir de quando Deus ele revela para mim e para você, ali Deus ele já está quebrando aquela barreira, e Deus ele já está quebrando aquela muralha contra ao Senhor, contra a obra do Senhor. Glória a Deus. E entrando na palavra do Senhor nessa noite, diz assim para nós, versículo 12 de Tiago: bem-aventurado é o homem que suporta as provações. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberei a coroa da vida. Aquele o Senhor prometeu aos que amam. O Senhor ele ama, eu amo você. Nós sabemos que o Senhor ele ama nós, que ele se entregou para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E a Bíblia diz para nós nessa noite que nós temos que perseverar no Senhor. Nós temos que perseverar, glória a Deus, no Senhor Jesus. A Bíblia fala em vários textos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 1 em diante, glória a Deus, fala das bem-aventuranças. Lá tem uma passagem, glória a Deus, que diz que bem-aventurado, glória a Deus, o homem, bem-aventurado aquele que é limpo de coração. Então, nós sabemos que às vezes o Senhor ele prova, eu provo você. Às vezes em situações da nossa vida que o Senhor coloca, Ele quer me provar, quer provar você, se você é capaz de até servir ao Senhor verdade. Porque nós sabemos, meus irmãos, que às vezes acontece algo na vida da gente que nós queremos esmorecer, queremos enfraquecer, mas às vezes o Senhor ele concede aquilo ali para lhe provar, para saber se você é fiel ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Porque às vezes, meus irmãos, muitos às vezes sente uma dor numa unha, às vezes já não quer vir mais para a casa do Senhor. Às vezes sente uma dor de cabeça, não quer vir mais para a casa do Senhor. O Senhor às vezes ele prova pequenas coisas, a sua fé. A sua fé. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que às vezes nós pode passar uma noite de choro, mas a alegria vem no amanhecer. A Bíblia diz que no deserto é aonde o Senhor quer lhe abençoar. Nós sabemos que sem luta não tem vitória, sem provação não tem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E bem-aventurado é o homem, a mulher que suporta as provações diante da sua vida. Glória a Deus. Às vezes, meus irmãos, às vezes o Senhor Ele coloca situações para ver se você suporta aquilo ali, para ver se você é capaz
de mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, você está ali nos pés do Senhor. Glória a Deus. Nós olhando para dentro dessa epidemia, muitos não suportou essa doença, muitos se afastou, se foi dos caminhos do Senhor. Às vezes Deus, meus irmãos, Ele consentiu essa doença, permitiu, para que nós pudéssemos vir acordar, para que nós pudéssemos vir mais despertar, porque o povo não estava mais querendo nada com Deus. Mesmo no meio dessa epidemia, o povo ainda era brincando com Deus, e às vezes perdendo, às vezes o povo morrendo, mas não sabendo o porquê, culpando essa epidemia, culpando esse vírus, mas às vezes não, às vezes a falta de obediência a Deus, às vezes nem tudo, meus irmãos, nem tudo, às vezes é Deus que permite, não, às vezes é a nossa desobediência que faz nós ir a caminho torto, a caminho que desagrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz para nós que nós temos que perseverar até o fim. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 13, diz que se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Mas para isso nós temos que perseverar, meus irmãos. Nós temos que perseverar até o fim. Ficar na dependência do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz para mim e para você que o Senhor, Ele me ama. O Senhor ama eu, amo você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, nós desobedecemos a Deus, desobedecemos ao Senhor. O que foi que aconteceu com aquele homem chamado Jonas? Deus, às vezes, irmão, coloca nós numa posição, mas nós queremos ir para outro canto. Louvado seja o nome do Senhor. E acontece, meus irmãos, glória a Deus, por a nossa desobediência, aquele que está ao nosso lado, às vezes quer naufragar. Mas nós temos que aprender uma coisa com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, que quando Ele lhe colocar numa dependência, quando Ele lhe colocar num canto, no local, permaneça ali até o fim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor, ele me ordenou para mim ir ali para o deserto. Se eu tivesse ido para o macaco, eu não estava desobedecendo o pastor, eu estava obedecendo a Deus. Aleluia. Sim, o meu líder. Por quê? Porque o Senhor me mandou para ir para o deserto. E eu fui para o macaco. Através da minha desobediência, aquele povo que estava ali ia pagar o preço. E muitas às vezes pagam o preço por conta da nossa desobediência. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós temos que aprender que quando o Senhor falar dentro do seu coração e disser: irmão e irmã, fique no local onde eu lhe coloquei, aonde eu quero que você fique. Você fica, você não saia, porque onde se o Senhor lhe colocou ali, porque o Senhor quer lhe abençoar, é ali.
O Senhor quer lhe entregar a sua bênção ali. Então você tem que permanecer no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. No livro de Salmo 128 diz: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós temos que obedecer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor, Ele fala em suas palavras que Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não tem outro caminho. Não tem outro caminho para nós ir para o céu se não for ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, meu irmão, nessa noite perseverar até o fim. Eu lembrando aqui o que o nosso irmão citou nessa noite, de convite de pastores, mas a Bíblia relata para mim e para você nessa noite, no mesmo livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, versículo 1 em diante, fala dos falsos profetas. Hoje, meus irmãos, o povo às vezes estão se levando pelas essas pessoas que chegam para você e diz que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ser bem estruturado e materialmente, mas está esquecendo de falar que Jesus salva, que Jesus é quem leva para o céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela diz que passará o céu e a terra, mas ela não passará. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que você possa vir receber a sua coroa, você tem que permanecer nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil. Não é fácil, é um caminho estreito, é um caminho espinhoso. Mas se nós sabemos, se nós temos a convicção que vamos para o reino, para a glória do Senhor. Aleluia. Se nós permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Agora nós temos que permanecer, fazer como a palavra de Deus diz. Ser como o salmista fala para mim, para você nessa noite. No Salmo 125 diz: nós temos que ser como um monte de Sião, que não se abala, mas nós permanece para sempre. Glória a Deus. Que não se abala. Ele diz: quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece ali para sempre. Pode vir o que vir, pode vir a tempestade, pode vir as críticas, pode vir, meus irmãos, as predadas diante da nossa vida, mas se nós perseverar, se nós ficar firme em Jesus, nós vamos vencer. A Bíblia diz, glória a Deus, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo que se faz novo em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe com as predadas. Glória a Deus.
Aleluia. mas que você possa vir se preocupar só na sua salvação. Glória a Deus. E conto aquele que está ali criticando, Deus está lhe honrando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não se preocupe se aquilo que você entregou ao Senhor está demorando, mas permaneça firme na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, versículo 1, diz que tudo é no tempo do Senhor, determinado debaixo do propósito de Deus, dos céus. Nós temos tempo, meus irmãos, de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar. Então tudo tem o seu tempo na sua vida. Vai chegar o tempo, aquilo que você entregou nas mãos do Senhor, o Senhor Ele vai lhe entregar. Mas você tem que ter paciência, como o salmista fala, o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, para você ouvir o seu clamor. Então você tem que ter paciência no Senhor. Nós queremos aquilo que nós entregamos na mão do Senhor, aqueles nossos objetivos, nós queremos logo. Mas nós temos que aprender que tudo é no tempo do Senhor. Na hora certa, no momento certo, o Senhor Ele vai lhe entregar. Agora você não pode sair da onde o Senhor lhe colocou. Você tem que perseverar. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Ele é misericordioso na minha e na sua vida. Porque o Senhor, meus irmãos, Deus Ele é tão bom, que o único que Ele tinha deu para morrer por mim e por você. E às vezes, meus irmãos, nós poucos agradecemos ao que Deus fez e faz na nossa vida. Mas mesmo assim, o Senhor Ele é misericordioso conosco. Mesmo assim, o Senhor Ele fala com você. Glória a Deus. Mesmo assim, o Senhor Ele ainda lhe incomoda nas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória. Então que você possa nessa noite, meus irmãos, continuar buscando esse Deus, continuar na presença do Senhor. Não se preocupe se alguém olha para você e diz que você não vai vencer. Se alguém olhar para você e diz, glória a Deus, que você não vai conseguir, mas que você busque ao Senhor, clame só ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho aprendido algo, glória a Deus, que no nossos propósitos que nós temos, as nossas causas que nós temos, eu tenho aprendido que eu tenho colocado, eu tenho falado só para uma pessoa. Só para mente uma pessoa eu estou falando
as minhas causas, meus desejos, aqui meus projetos, o que eu vou fazer, o que eu vou construir. Somente para uma pessoa eu estou aprendendo a falar. Por quê? Aleluia. Porque hoje, meus irmãos, às vezes se você falar para alguém aquilo que vocês têm planejado, às vezes tem muito que torce contra o seu propósito. Nós não querem que você venha prosperar. Torce contra você vir prosperar. Então que você aprenda Glória a Deus. ou falar, mas para aquela pessoa que tem o seu mesmo espírito. Que não seja um espírito negativo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O Senhor nosso Deus, Ele todo dia Ele tem colocado um anjo ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Agora nós sabemos que nós temos um adversário que ele fica ao nosso derredor. Agora o anjo do Senhor ele fica ao nosso lado. Às vezes o inimigo, ele procura uma brecha para poder vir querer usar você, para querer tirar você da presença de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós sabemos que o nosso adversário, ele não sonda o nosso coração e nem conhece o nosso pensamento. Mas ele age se aquilo que você fala. Ele age em cima daquilo que você fala. Então tenha cuidado do que você fala, do que você vai falar. Porque ele pode agir em cima daquilo que você vai falar. Agora o Senhor nosso Deus, Ele conhece nós por dentro, por fora, o que nós vamos dizer, nosso interior por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então que nessa noite você possa vir continuar na dependência do Senhor Jesus. Que você não venha sair dos caminhos do Senhor. Que você possa vir perseverar no Senhor. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. Porque não adianta nós passar 15 anos, 20 anos, 30 anos na presença do Senhor e nós sair da presença do Senhor e naquele dia que nós sair e o Senhor vir, nós fica. Porque a palavra do Senhor diz que 10, 20 anos, 30 anos é como se fosse um dia para o Senhor nosso Deus. Então por isso que Ele ensina para mim e para você que nós temos que perseverar até o fim, para que nós podemos ter a nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que
Bem-aventurado o homem que suporta, quando ele suporta com perseverança, ele suporta, meus irmãos, ele suporta aquela carga que às vezes vem diante dele, mas ele suportando, Deus ele vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, ele diz Aleluia. que nós temos que andar na presença do Senhor e conhecer a palavra do Senhor, porque ele diz lá em João 8:32 que conhecerei a verdade e a verdade ele vos libertará. Então a palavra do Senhor ela é quem liberta nós. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela lhe liberta às vezes de algo que faz você ficar afastado de Deus e Deus afastado do homem. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que ela libertará quando você conhece a palavra do Senhor. Então a Bíblia ela é um ensinamento para mim e para você. Aleluia. Para que nós possamos vir cada dia estar aprendendo com Deus. A Bíblia ela ensina cada dia nós caminhar na presença do nosso Senhor. A Bíblia ela ensina nós cada dia ser fiel ao Senhor. Nós temos o ensinamento nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E que Deus nessa noite, glória a Deus, Obrigado. venha Obrigado. abençoar cada um que está aqui. Obrigado, Jesus. E continue Glória a Deus. apresentando Obrigado, Deus. a obra do Senhor, Aleluia, Jesus. apresentando ao Senhor, porque o Senhor, Ele é o socorro bem presente. Porque o Senhor Ele fala que nós releva os olhos para o monte, e Ele diz: de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Então o nosso socorro vem do Senhor. Quando você estiver precisando de um socorro, de uma ajuda, você olha para o céu e diz: de onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, glória a Deus, convido o nosso irmão Maxwell, está aqui adorando ao Senhor com louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E convido o nosso irmão, né? Glória a Deus, para adorar junto conosco.